Mais uma aberração envolvendo Sport Retrô e a carga de ingressos disponíveis e o presidente da FPF intervindo no caso e sempre contra o esporte, né? É meio bizarro. Vamos trazer aqui em tela para vocês, primeiro a nota oficial do esporte. O Sport Clube do Recife informa que, após decurso do prazo para o Retrô solicitar os ingressos de visitantes, nos termos do Regimento Geral de Competições, no RGC, o clube abriu a venda do setor de arquibancada para a sua torcida. Vou traduzir. O que é decurso de prazo? Para quem não sabe, é um termo jurídico que indica o fim do período estabelecido para a prática de um ato, como responder a uma intimação, apresentar documentos ou recorrer. Significa que o tempo determinado passou, decorreu, se encerrou. E caso a ação não tenha sido realizada, ocorre a perda do direito ou a consequência jurídica prevista. Ponto. Isso é o que significa decurso de prazo. Ou seja, o que é que aconteceu? Tinha um prazo estabelecido para o Retrô solicitar uma carga de ingressos ali para o setor visitante, para a sua torcida. O Retrô não solicitou no prazo determinado. Não solicitando a carga de ingressos no prazo determinado, no prazo estabelecido, acontece o decurso de prazo, se encerrou o prazo, ou seja, a partir de aí o Retrô não tem mais validade nenhuma jurídica em tese pelo RGC. O que é que o Sport fez? Tá, agora eu vou ter também a possibilidade de colocar a minha torcida no setor da geral do placar, já que o Retrô não solicitou no prazo correto. E tá tudo certo. E o Sport começou a vender ingressos, pela razão óbvia, o Sport tá tudo certo, fazendo tudo dentro da lei. Após a solicitação, só que aí o que é que acontece? Após a solicitação da FPF e o doutor Evandro de Carvalho, o Sport acatou o pedido para a liberação do espaço da arquibancada visitante na geral do placar para a ocupação pela torcida do adversário, no jogo do próximo sábado, no dia 21 às 4h30, pela semifinal do Campeonato Pernambucano de 2026, mais conhecido como amanhã, né? O clube reitera ainda que o seu compromisso é com o nosso torcedor, bem como o desenvolvimento do futebol pernambucano. Além disso, aqui é que tem um grande detalhe, né? O Sport informa que os ingressos para este setor não estão mais disponíveis para o torcedor que acessa o site maiordonordeste.com.br e todos que adquiriram de forma antecipada esses ingressos serão realocados para o setor arquibancada sede. Ou seja, quem comprou o geral do placar vai ser deslocado para a arquibancada sede e a gente vai ter ali um espaço para, sei lá, 3, 4 mil torcedores, tendo 10 torcedores do Retrô. Torcedores entre aspas, né? Vai ter talvez Caio Chuva lá, vai ter familiares de jogadores e talvez Laércio Guerra e só. Vai ter, sei lá, 15, 20 torcedores, vai 100 no máximo. Por que disponibilizar todo aquele setor para o visitante, hein? Seria o ideal fechar aquela curvinha. Eu sei que a curvinha agora tá meio que integrada à arquibancada frontal, né? Quando você compra a frontal, você tem a possibilidade de assistir na curvinha, na direita ou na esquerda, né? Olhando aqui na curva do Van Dessen, né? Olhando aqui da cadeira centrais, ou a da próxima da jovem, ou a da geral do placar, que ficaria próximo das visitantes. Ou mais centralizada, aí você escolhe, beleza. Só que agora, aí você agora tem uma disponibilização de ingressos absurda para o setor visitante. Eles têm um privilégio imenso. Por mim, fecharia aquilo ali, ó, meu irmão, te vira aí. Tu vai, a torcida de vocês, já que vocês querem, já que o presidente da FPF solicitou ao esporte, e o esporte tá acatando com isso. Cara, agora vai ser na curvinha e é R$ 200 o ingresso. Ah, mas vocês não fizeram isso lá no jogo da ida? R$ 200 a inteira, R$ 100 meia? Vamos fazer exatamente a mesma coisa. E olha que um dia antes, o Sport entrou em contato, entrou com uma ação na justiça pedindo que a carga de ingressos fosse aumentada para cerca de 20% e, além disso, os valores fossem reduzidos, privilegiando o torcedor do esporte. No final das contas, não gerou muito efeito, já, de certo modo, estava meio que em cima, o Retrô acabou não acatando, ficou nesse imbróglio maluco, muito mal resolvido, por sinal, que a gente deveria ter ali uns 3 mil torcedores do esporte nos aflitos, no setor dos visitantes, ou 2 mil pelo menos. Mas o público foi de 920 torcedores. Uma piada, né? Tinha mais gente aqui na live pós-jogo do que na arquibancada no jogo de semifinal do Pernambucano. É a desvalorização do produto futebol, é a desvalorização do torcedor pela gestão nefasta de Evandro de Carvalho. É isso que ele tá fazendo. Essa é aqui a realidade. E sempre as decisões foram contrárias ao esporte, né? Ele meio que foi em defesa ao Retrô em relação à carga de ingressos disponíveis e em relação aos valores.
e agora tá indo contra o Sport em defesa do Retrô de novo. É meio bizarro, né? O Sport poderia não acatar esse pedido da FPF e falar: não, 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 já estamos disponibilizando os ingressos aqui para o setor da geral do placar para o nosso torcedor. O Retrô não entrou no prazo correto para pedir ingressos para o setor visitante, então vamos continuar assim, não vai ter torcida do Retrô não, e estamos dentro do RGC. Seria inclusive a postura mais correta. Eu não acataria não, sendo bem sincero, mas já que acatou, agora é R$ 200 o ingresso. Quer assistir o jogo, 200 conto. Ah, vai ter um torcedor, vai ter só Caio Chuva lá e vai ter que pagar R$ 200. Vai ter o familiado, vai pagar R$ 200. Senão não entra, irmão. Ponto. Não tem muito mistério. Agora, passar de tudo isso, mercado da bola do Fortaleza. Olha aí. Você imagina, falando deles dois, né? Tanto do Wellington quanto do Paulo Baia. Dois jogadores que foram para um clube, pode-se dizer, satélite, onde jogam 3 meses, são negociados com outra equipe. Os empresários estão nesse momento oferecendo, conversando. E Ceará e Fortaleza, querendo ou não, estão na primeira prateleira da Série B. Então são jogadores que os empresários chegam aqui, ó, tá aqui o jogador, tá na vitrine, é um jogador que pode ser útil. Ponta é uma posição também que é sempre muito importante você ter qualidade e quantidade. Então acredito que o Paulo Baia se torna um objeto do mercado. E aí o Fortaleza mira nesses dois, negocia com os dois, a informação que a gente tem, tanto o Elton quanto o Paulo Baia. Fala-se no Poveda também, mas o Poveda... Outro do Primavera. O trio de ataque, né? Mas o Poveda... Que todos os três têm o mesmo empresário. Por isso que eles estão no mesmo clube. No Primavera disputando o Campeonato Paulista. O Primavera ficou na primeira divisão do Paulista. Agora só joga basicamente Copa do Brasil. Inclusive, nenhum dos três ficou relacionado no último jogo aí da Copa do Brasil. Que o Primavera ganhou por 3-0. Inclusive, o Primavera vai enfrentar o Ceará na segunda fase da Copa do Brasil. Não é jogo fácil pro Ceará não, tá? Fizemos um vídeo completo aqui no canal, vou deixar o link aqui no card. A gente não tem notícias de encaminhamento dessa negociação. Primavera. Agora você imagina, falando deles dois, né? Bom, e aí a informação é que, de fato, o Fortaleza tá negociando com o Wellington e Paulo Baia. Poveda não é pauta. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Primeiro, sobre Poveda, pegando de trás pra frente. Seria uma peça útil ao Ceará, por exemplo. Já que o Ceará contratou o Wendel Silva e tem Luca, a Poveda chegaria ali como uma opção para brigar por espaço. E é isso, velho. A Série B é um Poveda, é um Wendel Silva, é você ter como uma terceira opção um Luca. É isso, você não vai ter um bareiro de centroavante na Série B, muito provavelmente não. Lógico, tem centroavante melhor do que Poveda por aí? Tem, mas para compor, não ofende ter Poveda no banco de reservas, não. Então, se fosse o Ceará, eu tentaria ir atrás de Poveda, né? Sobre o Fortaleza tem GB e Kaique. É pouco, é pobre. Poveda não chegaria hoje e resolveria todos os problemas. Até porque ele não vem de grandes temporadas. Ele é aquele atacante que até consegue participar no número interessante até de gols ao longo da temporada, mas não é um centroavante para o patamar do Fortaleza, por exemplo, que disputa ali o acesso, para chegar e já ser o titular. Porque ele não vem apresentando boas temporadas para se provar e mostrar que é um centroavante de primeira prateleira, por exemplo. Ele não é. E eu acho que o Fortaleza tem que ir em busca de um centroavante de primeira prateleira de Série B. Poveda não é esse jogador. Poveda é segunda prateleira. É time de G10. Composição. E o Fortaleza precisa de uma solução imediata. GB aposta, Kaique aposta. Ponto. Então, Fortaleza precisa de um centroavante para ontem. Já o caso dos pontas Wellington, Matheus e Paulo Baia, cara, são dois jogadores ali de composição de Série B, velho. Nada muito além disso. Não são jogadores que vão solucionar os problemas do Fortaleza, muito longe disso, inclusive. O Wellington chegaria para ser banco de Vitinho, na teoria. E Paulo Baia chegaria para ser banco ali de Luiz Fernando. Composição de elenco, nada além disso. E são jogadores ali, sim, que vêm de recortes ruins ao longo dos últimos 300 dias da carreira, tá? Paulo Baia é aquele negócio, né? Teve seus bons momentos no Goiás, mas no Fluminense não jogou nada, no Ceará não jogou nada e aparentemente foi só um fogo de palha ali no Goiás. Mas ainda assim, para compor, não acho que era uma aberração de contratação, não. O Wellington, eu já não gosto também do jogador. Acho até pior do que Paulo Baia, tecnicamente falando, e eu não contrataria também, não. Hipoteticamente, esses dois para se titular seriam uma contratação equivocadíssima. Para compor, já não é mais nenhuma aberração, até porque o Fortaleza tá jogando Série B, irmão. Aquela prateleira de contratações de primeiro escalão, contratações de Série A, esquece, irmão, esquece. Série B é isso daí, tá?
Bom, mas eu não considero boas contratações não. Caso o Fortaleza feche, são jogadores para composição, ponto. Inclusive, parênteses, tá? Quando a gente entra no Instagram do Primavera, tem vários torcedores do Primavera falando, rapaz, vocês não sabem a bomba que vocês estão levando. Eu fico assim, meu Deus do céu. Eu até gostava mais de Paulo Baia lá de 2024 do Goiás. Mas só de saber que o torcedor do Primavera tá detestando o Paulo Baia, ou não tá gostando pelo menos, eu já fico assim, rapaz, ele tá tão mal assim, nossa senhora, horroroso, meu Deus do céu. Bom, régua passada nesses casos aí de Wellington, Matheus e Paulo Baia. Poveda não é pauta, segundo a informação aí do Renato Manso. Vamos para mais uma pauta interessante aí do mercado da bola, que foi o caso Lucas Braga. E assim, isso aqui me chamou muito a atenção, inclusive. Olha aspas. No futebolês da última quarta-feira, Anderson Azevedo explicou que o atacante Lucas Braga não foi anunciado pelo Fortaleza porque o atleta tenta uma rescisão com Vitória e cobra 13 milhões de reais ao clube baiano. No corte do futebolês tem toda essa matéria lá, um recorte de mais de 2 minutos. Eu não vou trazer aqui todo o recorte, tá? 13 milhões de reais. É surreal. Primeiro que o Vitória gastou uma grana, né? Cerca de 5 milhões. Salário alto, e aí o jogador tá cobrando 13 milhões ao Vitória. Mas além disso, saiu informação ontem que Lucas Braga reprovou nos exames médicos. E aí, para complementar a informação, aqui é que vem a bomba da informação, né? O atacante do Vitória é diagnosticado com problemas no coração e pode parar de jogar futebol. Informação publicada pelo BNews. E assim, eu faço muito trocadilho com o Lucas Bagre e tal, mas com todo respeito à pessoa, Lucas Braga, óbvio que eu desejo toda a melhora do mundo para ele, esse problema no coração, eu espero que não seja nada grave e que ele possa jogar futebol, menos no esporte, tá? Bom deixar bem claro. Fato é, Lucas Braga não fechou com Fortaleza porque reprovou nos exames médicos. Até o próprio futebolês postou uma matéria sobre isso horas depois. E aí tá se trazendo à tona a informação que ele tava com problema no coração, tá? O atacante Lucas Braga do Vitória esteve muito próximo de ser anunciado como novo reforço do Fortaleza, que disputa a Série B do Brasileirão. O atleta de 29 anos seria emprestado ao Leão do Pici até o final da temporada, mas acabou sendo reprovado nos exames médicos. De acordo com as informações trazidas pelo repórter Anderson Matos, do canal do Dinâmico, uma alteração no exame cardiológico teria sido detectada e fez com que o Fortaleza recuasse na contratação. Ele seria emprestado à equipe cearense, com o Vitória pagando metade do salário. Pois bem, que fumo, viu, velho? Complementando, ainda segundo a publicação, Lucas Braga deve realizar exames mais detalhados para saber se a alteração seria algo mais grave. Uma fonte teria chegado a dizer que poderia ser caso, inclusive, de precisar parar de jogar futebol. Surreal, né? Lucas Braga chegou ao Vitória em 2025, não agradou a torcida, nem o treinador, nem ninguém. Não chegou a marcar nenhum gol com a camisa... aliás, chegou a marcar 2 gols com a camisa do Vitória, tá em 35 jogos realizados. Um deles num golaço contra o Fluminense, inclusive, no ano passado. Ele esteve em campo na partida que o Leão da Barra foi goleado pelo Flamengo por 8-0, quando foi improvisado lateral direito e posteriormente foi afastado pela diretoria após a exigência da torcida organizada aos imbatíveis. Rapaz, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Péssimo trabalho de Carille em colocar Lucas Braga de lateral direito. Nossa senhora. Por isso que tomou 8-0, né, irmão? Bom, rapaziada, aquele abraço pra todos vocês, tá? Like, inscrição e sininho das notificações também. Tamo de volta mais tarde. Valeu, gente.